Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura e Economia Criativa, apresenta videoaula Criando Exposições com Empatia. Olá, eu me chamo Marina Frugoli, sou curadora, arquiteta de formação e venho trabalhando com exposições em museus, instituições culturais, espaços independentes e galerias de arte desde 2016. O objetivo dessa videoaula, Criando Exposições com Empatia, é introduzir, levantar questionamentos e apontar caminhos possíveis para a criação de exposições mais inclusivas, levando em conta a diversidade do público com quem se pretende dialogar. A empatia permite que curadores, artistas e os diversos agentes culturais envolvidos na criação de exposições descentralizem suas visões de mundo para dar ouvido a diversas perspectivas de realidade, para além dos seus próprios pontos de vista. A proposta aqui não é fazer um passo a passo, para isso existem alguns guias disponíveis gratuitamente na internet, basta procurar nos sites de busca, e tem 3 aqui que eu vou recomendar nesse sentido de ter um passo a passo. Tem o Caminhos da Memória para fazer uma exposição, é um livro publicado pelo IBRAM, que realmente vai passar por todas as etapas da constituição de uma exposição. O outro chama Projetos Culturais, como elaborar, executar e prestar contas. É do Sebrae, em parceria com o Instituto Alvorada Brasil. Esse é mais abrangente, não se trata apenas de exposições, mas serve muito para quem aí quer escrever editais e realizar os mais diversos tipos de projetos, inclusive exposições. E o terceiro livro chama Curadoria em Fotografia, da pesquisa à exposição. É escrito pelo Éder Chiodeto, ele trata mais dessa particularidade do ponto de vista da curadoria voltada para a fotografia, mas levanta muitas questões que abrangem para além desse enfoque. Assim, se você vai fazer uma exposição, é um livro que eu recomendo bastante. E bom, diferentemente de um guia, o que essa aula vai propor são perguntas disparadoras. Se você tem um projeto de exposição em elaboração, ou já está em andamento, ou quer realizar uma exposição no futuro, seja ela de artes, arquitetura, história, ou ciência, outro tema, te convido a praticar empatia. Para isso a gente vai mergulhar em alguns pontos cruciais da criação de uma exposição. Vamos lá? Primeiro ponto é pensar no público. Uma exposição sempre nasce a partir de uma ideia. Muitas vezes essa ideia está centrada naquilo que se quer mostrar, o objeto a ser mostrado, a mensagem a ser transmitida, ou mesmo uma experiência a ser vivida, proporcionada. A empatia, ela pode ser um recurso importante na descentralização do nosso olhar. E para além da pergunta, o que eu quero falar, fazendo a gente questionar o que o público quer ver, como o público vai receber o que eu estou mostrando, vale então se perguntar já nessa primeira etapa, desde a primeira etapa de conceituação, para quem é o projeto? Com quem a exposição vai dialogar? E uma coisa muito importante que eu sempre digo é, não existe público geral. Que tal fazer um exercício de especificar que público é esse que você gostaria de receber na sua exposição? Se você já tem um espaço definido, que tal entender qual é o perfil do público que frequenta? Ou, se ainda não tem um espaço, quem sabe a ideia do público com quem você quer dialogar pode te ajudar na definição desse espaço. Mesmo que se deseje dialogar com um público amplo, nomeá-lo pode te ajudar a identificar as especificidades e necessidades de cada perfil de público. E aqui vão algumas categorias que você pode considerar para pensar a respeito. Faixa etária, gênero, níveis de instrução e escolaridade, contexto cultural, etnias e origens. Podem se fazer perguntas como, por exemplo, eu estou numa cidade com predominância indígena, ou é um local turístico que recebe muitos estrangeiros? Nesses contextos, faria sentido fazer uma exposição que seja bilíngue? E por aí vai. E outra categoria para consideração também é as deficiências, porque caso você não leve isso em conta, por consequência, você está decidindo que seu público é apenas aquele sem deficiência. Mas em breve eu vou tratar um pouco sobre o assunto da acessibilidade. O segundo ponto a se tratar é a questão do espaço e o local. A definição do local onde será realizada a exposição é crucial, pois ele vai interferir muito no resultado final da sua exposição. Algumas coisas a se considerar nesse momento são: o local é de fácil acesso?
Conta com transporte público? Estacionamento? Rampas de acesso? Elevador? Está em uma zona central, periférica ou rural? E a resposta de cada uma dessas perguntas vai mudar bastante o perfil do público que vai frequentar o espaço. Logo, deveria interferir diretamente em como você vai pensar e montar a sua exposição. Então perceba que eu não estou falando aqui de uma questão de infraestrutura apenas. Ela impacta diretamente no conteúdo e na forma como o seu projeto vai ser exposto. Então, realmente deve ser considerado conceitualmente essas questões bastante estruturais. E outras perguntas a serem feitas. Qual a infraestrutura do espaço? Fica aqui um lembrete para levar também em conta as questões de segurança e salvaguarda das obras apresentadas, em especial se você está fazendo uma exposição com obras de empréstimo ou de terceiros, né? Também por uma questão de responsabilidade que você assume quando você toma obras de outras pessoas para a sua exposição. Bom, tendo o local definido, parte-se para a elaboração da expografia. E aí sim, vou aproveitar esse tema para, pensando, né, no espaço, trazer algumas reflexões sobre acessibilidade. Primeiro, vale dizer que a acessibilidade se aplica a um público bem diverso, inclusive beneficiando pessoas com deficiência. Comece pensando nas pessoas, nas necessidades específicas de cada grupo que você nomeou no exercício anterior, e começa a listar os elementos do espaço que podem proporcionar acessibilidade e conforto para esse público específico. Então, por exemplo, para o público idoso, pode ser bacana ter um banco na sala, assim a pessoa não tem que ficar em pé durante toda a visita. Inclusive, você vai descobrir que esse banco pode ser bem-vindo para muita gente, além desse perfil do idoso. Se seu público inclui crianças, pode ser que você queira posicionar as obras na parede um pouco mais baixo do que a altura padrão. Por consequência, o público cadeirante também vai ser beneficiado por essa escolha. E por aí vai. Para cada categoria de público, você pode pensar numa necessidade e ela pode ser desde essa ordem mais material, infraestrutural, até alguma questão de linguagem ou que tipo de obra que se vai escolher, que tipo de experiência que vai se proporcionar a partir do público. Então, né, uma proposta de que primeiro ou simultaneamente pensa-se no público e no que e como expor. E não primeiro o que expor e depois como o público vai receber. Bom, enfim, outro ponto muito importante sobre acessibilidade. Ela é lei. E a Lei Brasileira de Inclusão diz o seguinte: a pessoa com deficiência tem direito à cultura, ao esporte, ao turismo e ao lazer em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Sabemos que a sua aplicação ainda se restringe a pouquíssimos espaços culturais e, em geral, aqueles com mais recursos financeiros, e ainda assim nem todos. A acessibilidade carrega esse estigma de ser cara e, de fato, alguns recursos, como produção de pranchas táteis, por exemplo, não são acessíveis ao orçamento da maioria dos projetos culturais. Outro estigma é uma pergunta que eu já ouvi muito por aí, que é: mas vale a pena tanto esforço para criar esses recursos, sendo que pouquíssimas pessoas vão usá-lo? Mas então vamos lá, vamos ver como que a empatia pode ajudar a gente a enfrentar essa questão. Primeiro, você quer mesmo que fique de fora da sua exposição uma população que já é estruturalmente excluída da maioria dos eventos culturais e sociais? Reforço aqui, estamos falando de público. Mas essa pergunta também pode ser feita no âmbito da escolha dos artistas que vão expor, da equipe que vai desenvolver a exposição, etc. Ela é bem mais abrangente do que só pensar no público com deficiência como o público final. Bom, outro ponto. Se imaginar no lugar do outro e principalmente conversar com pessoas com deficiência, pode ser uma forma efetiva de entender quais são as suas demandas, necessidades e formas de atendê-las. Você não conhece pessoas com deficiência? Que tal começar a seguir alguns influencers nas redes sociais? Isso pode ser um ponto de partida para entrar em contato com outras realidades, pontos de vista,
Eu vou deixar aqui algumas indicações de influencers das redes sociais. Bom, existem também consultores de acessibilidade, inclusive consultores com deficiência, que podem ser um bom caminho para começar se o nosso ponto de partida é eu não sei nada a respeito. Estar aberto para enfrentar a questão é essencial. E bom, para exposições com poucos recursos, eu vou dar aqui algumas sugestões. Vale lembrar que existem muitos tipos de acessibilidade: arquitetônica, comunicacional, atitudinal, instrumental, programática, metodológica, entre outras. Então se informe e avalie o que é possível fazer a respeito de cada uma delas. Mesmo dentro do seu orçamento, existem coisas que são realmente baratas ou gratuitas que podem ser feitas nessa direção da acessibilidade. Especificamente com relação à arquitetura, vale se perguntar, bom, o espaço expositivo que você vai ocupar é acessível através de rampas ou elevadores? Tanto para o sim quanto para o não, torne pública essa informação. Se for acessível, ótimo. O público com deficiência física vai saber que pode visitar. Se não for, também é melhor avisar, para que não haja constrangimento e decepção. Já imaginou alguém ir até o local da sua exposição e apenas lá descobrir que não pode entrar? Enfim, então muitas questões de comunicação ajudam a questão da acessibilidade. Outro ponto de comunicação, aí pensando no público surdo. Caso seja inviável o pagamento de intérprete de Libras, considere ao menos colocar legendas nos vídeos. Existem vários aplicativos hoje em dia que fazem isso de forma gratuita. E se a sua exposição tiver áudios, que tal disponibilizar o conteúdo do áudio no formato de texto? Se a sua exposição tiver um conteúdo online, existem plugins gratuitos para ler texto em Libras. Inclusive um que chama VLibras e está disponível no site do governo federal. Esse plugin pode ser embutido no seu site. Pensando na fruição estética do público cego, de baixa visão, também existem possibilidades. Se sua exposição tem um grande orçamento, aí, claro, considera o uso de recursos como piso podotátil, pranchas e objetos táteis, maquete do espaço, audiodescrições, incluindo nas audiodescrições também questões de audioguia com conteúdos adicionais das obras. Enfim, os recursos são inúmeros. Mas se o orçamento é baixo, avalie se pelo menos a exposição não tem algum objeto que possa sim ser tocado. Se não for uma réplica de obra, não dá para ter ao menos uma amostra do material? Por exemplo, se eu estou expondo obras de tecido, que tal ter um pedaço de tecido que fique disponibilizado para o toque? É possível disponibilizá-lo exclusivamente para o público cego, mas é ainda mais interessante quando ele fica disponível para todos os públicos. Textura, peso, temperatura dos objetos são características que enriquecem a experiência estética de forma geral. E ao você pensar no público cego, você termina proporcionando uma experiência mais interessante para diversos públicos. Próximo ponto para se pensar numa exposição são os textos, texto curatorial e legendas expositivas. Em exposições de artes, mas não apenas nelas, o texto e as legendas servem para fazer a mediação entre obras e público. Na criação desse material, o curador ou curadora deve fazer uma mediação ainda maior entre múltiplos agentes. Além da obra e público, o texto dialoga com diretrizes da equipe educativa, desejos dos artistas, interpretações e ideias do próprio curador. Tudo isso tem que estar em jogo ali na decisão de como vai ser construído esse texto. Ao escrever, existe uma negociação entre o que eu quero dizer e a densidade teórica desse conteúdo e como as pessoas vão receber o que eu digo. Do ponto de vista da recepção do que está sendo transmitido, vale para sim praticar a empatia, para se colocar no lugar não apenas das pessoas com deficiências cognitivas, como também no lugar de pessoas com diferentes graus de instrução e escolaridade. Pergunte-se se o texto curatorial é compreensível. Às vezes você pode inclusive oferecer para pessoas leigas lerem e darem uma opinião a respeito, né? Nada como ter uma troca mais direta, em vez da gente também só ficar se colocando no lugar de
imaginar como será que a outra pessoa percebe. Que tal ter alguns parceiros nesse feedback? Se você está falando apenas com seus pares ou também para quem nunca teve contato com o assunto em questão. Lembrando que, aí citando o guia do IBRAM que eu comentei no começo aqui da aula, abre aspas, as exposições muitas vezes podem ser o primeiro contato dos visitantes e espectadores com determinado assunto. Questões de vida, de particularidades, do passado das artes, da ciência e de muitas outras áreas do conhecimento humano. Fecha aspas. Então, ainda do ponto de vista curatorial, vale lembrar que a importância da empatia do curador também com o artista. Aí, nas palavras de Éder Chiodeto, no livro Curadoria em Fotografia, de novo, abre aspas. Não cair na armadilha de utilizar obras fora de seu contexto para ilustrar uma hipótese que eu criei. As hipóteses nascem a partir dos trabalhos, e a eles devem se reportar. O curador agencia esse trâmite entre obras, conceitos e público, mas deve fazê-lo criteriosa e delicadamente. Fecha aspas. Se por um lado é importante levar em conta que o grau de instrução e o conhecimento prévio que o público tem sobre um assunto exposto, para não fazer textos que podem terminar incompreensíveis ou até mesmo gerar no espectador a sensação de que ele deveria saber algo que ele não sabe, né? E essa reclamação é muito constante, principalmente na arte contemporânea, onde muitas vezes o público leigo se sente inferior ou burro por não entender uma obra e pode tornar essa visita à exposição uma experiência bem frustrante. Por outro lado, também não se deve subestimar a capacidade imaginativa do público. Nas palavras de Éder Chiodeto, nesse mesmo livro, a ação do curador deve ser mediar, da forma menos ruidosa possível, os pontos de contato entre poética do artista e imaginário do espectador. Quando demasiadamente impositivas, as hipóteses da curadoria podem correr no risco de ignorar a capacidade de imaginação e outras interpretações possíveis por parte do público, além de sua livre fruição com a obra. Então, basicamente levar em consideração os diferentes níveis de instrução das pessoas, mas também levar em consideração as capacidades das pessoas, tratá-las como seres humanos semelhantes em sua complexidade. Passando aqui para o próximo tópico, passando pela questão da criação de convocatórias, que é também algo recorrente em processos de criação de uma exposição. E aí vou passar aqui por um exemplo. Imaginemos que eu vou fazer uma convocatória para artistas e montar uma exposição coletiva. Chamo aqui a atenção como a empatia pode ser importante para a gente empatizar com esses artistas. Vamos dar evidência e transparência para os objetivos e o processo seletivo, como vai ser feito. Ser genérico pode ser menos trabalhoso para quem escreve o edital, mas pode vir a ser uma fonte de sofrimento e promover esforço desnecessário de muita gente. Vale lembrar que uma convocatória vai fazer com que um monte de gente trabalhe, tenha os esforços para formatar apresentações, enviar nos formatos solicitados, às vezes impresso, gastam-se recursos. E só algumas dessas pessoas vão ser selecionadas e recompensadas. Eu não estou dizendo que isso é ruim, mas sim que é preciso ter empatia com todas as pessoas que vão ter todo esse esforço sem nenhum retorno. Por isso é bom especificar, dar bastante clareza do que é que se está buscando e o que é que vai ser valorizado. Se você, por exemplo, abrir uma chamada buscando artistas já consolidados, é bom deixar isso claro. Assim, os artistas em começo de carreira não vão perder tempo se inscrevendo nesse edital. Isso economiza, inclusive, o seu tempo e o do júri durante o processo seletivo. O caso oposto é igualmente válido. Você busca artistas emergentes, que tal criar alguns critérios, como ter apenas 5 anos de atuação ou não ser representado por uma galeria comercial e deixar eles bem explícitos. Quanto mais específico você é no edital ou no chamamento, você tem mais chances de realmente chegar em quem te interessa e poupar esforços alheios. Outro ponto aqui, e esse é o último ponto da nossa aula, é a questão da empatia com relação à equipe interna de trabalho.
Saindo aqui da escala do macro, né, no sentido de um público amplo, concorrentes de um edital, etc., e indo agora para essa relação 1 a 1 de trabalho, tem alguns tópicos que eu gostaria de abordar. Bom, uma exposição pode até nascer de uma ideia individual, mas a sua realização será necessariamente um trabalho coletivo, que envolve diversas disciplinas e conhecimentos. É muito importante reconhecer essas disciplinas como forma de respeito ao trabalho alheio. Se você vai ser a pessoa responsável por contratar profissionais, montar a equipe, também aqui fica um convite da empatia no sentido de praticar a curiosidade relativa a principalmente aquilo que não sabemos. Lembrando aqui do aspecto multidisciplinar que envolve a realização de uma exposição. Então, isso vale, por exemplo, para o momento da elaboração de um cronograma e do plano de trabalho. Se eu não sei sobre todos os detalhes do processo que envolve a criação de, por exemplo, uma peça gráfica, eu não vou assumir que deve ser simples e rápido, é só um desenho, vou colocar aqui poucos recursos, pouquíssimo tempo para fazer, porque o meu compromisso é com o prazo. Eu gosto de estar aberta para aprender sobre aquilo que eu não sei. Que tal perguntar para quem faz? Como é que funciona? Quanto tempo leva? Quanto custa? Qual a equipe envolvida? Por que demora 10 dias úteis? Por aí vai. 10 dias úteis é um exemplo genérico, mas no sentido de passar a ter recursos e conhecimentos sobre os processos, inclusive para estar qualificada para questionar. Mas questionar com empatia a partir da construção de um conhecimento em cima do processo. Então, na hora de montar um cronograma, é claro que a gente está de olho no prazo, e normalmente é um prazo apertado, e está de olho em como conseguir fazer tudo no menor tempo possível. Mas uma das coisas que garante um bom cronograma executável, aquele que consegue ser realizado, é a compreensão das necessidades de cada etapa e frente de atuação. É claro que isso se consegue com estudos na área de produção cultural, como também com a prática. Mas a empatia ela pode ser o ponto de partida com cada um dos colegas e fornecedores, e a curiosidade para essa compreensão podem acelerar bastante esse processo de aprendizado na prática. Bom, para quem faz curadoria, essa empatia com os colegas de trabalho também é fundamental, né? Que tal dar contexto sobre os conteúdos e desejos para a exposição que está em elaboração, dar esse contexto não apenas para as equipes que vão realizar o trabalho intelectual, como o educativo ou a comunicação, mas como também para as equipes que vão realizar os trabalhos mais operacionais, montagem, transporte, impressão, etc. Lembrando aqui de novo, outras pessoas pensam. Não é porque a pessoa não está realizando uma tarefa puramente de responsabilidade intelectual que ela não tem intelecto. Compartilhando esses desejos mais íntimos, o conceito da exposição, faz com que todo mundo esteja muito mais envolvido em torno de um objetivo comum, em vez de meramente um trabalho operacional onde a única recompensa é ali o dinheiro. Dá muito mais sentido para os processos de trabalho, para a própria vida, ao meu ver. E bom, ainda com relação ao cronograma, vale lembrar que ele é muito mais do que uma planilha. Ele é como uma partitura de uma música que vai determinar os momentos de entrada de cada agente de um processo, e de certa forma a produção e a curadoria seriam como se os maestros dessa orquestra de muitos atores envolvidos. Então, fica aqui um questionamento, talvez uma provocação, que eu sei que tem muitos espaços de arte que já têm quebrado com essa lógica de que, por exemplo, as equipes educativas entram apenas na etapa final, depois de todo o processo de elaboração. Por que não colocar a equipe educativa já a par dos conteúdos no começo do processo? Normalmente o educativo é quem está mais atinado com relação às necessidades do público e das formas de se comunicar.
Sei que esse caminho pode ser mais conturbado, com embates de diferentes abordagens, frente ao mesmo tópico, diferentes pontos de vista, desejos, mas eu tô segura de que se existe tempo e disposição das equipes para esse diálogo, a exposição só tem a ganhar com isso. E o público, principalmente, é quem mais vai ganhar com isso. Bom, para quem chegou até aqui, esse foram apenas algumas provocações e espero que tenha provocado algumas reflexões que possam ser úteis no seu processo de criação de exposições. Existem muitos outros pontos que poderiam ser abordados, mas não daria tempo aqui. Espero que os exemplos citados suscitem como a empatia pode ser uma ferramenta de trabalho, uma atitude e uma postura que sozinha não muda o mundo, mas pode ser um ponto de partida na promoção de relações mais humanizadas, inclusive de transformações sociais. Eu fico aqui aberta para seguir conversando sobre o assunto, deixem seus comentários e deixo também aqui a pergunta: no processo de uma exposição, onde mais a empatia pode mudar a forma como criamos e trabalhamos? Fico aberta para a gente conversar. Também vocês podem me encontrar nas redes sociais, @marinafrugoli. Obrigada e um abraço. PROAC Direto, Apoio Intermuseus, Realização, São Paulo, Governo do Estado, Secretaria de Cultura e Economia Criativa. PROAC Direto, Apoio Intermuseus, Realização, Governo do Estado de São Paulo, Secretaria da Cultura e Economia Criativa.